Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Serve de base então para a nossa análise. O volume representado aqui é o volume negociado diariamente nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. De acordo com o quantitative padrão, eles se encontraram acima da média. Todos os demais gráficos são então apenas negociados na Exchange Binance. E aí nós vemos aqui então, como base, segunda semana de maio nós tivemos uma alta na Bitcoin com bastante volume. Segunda semana de junho nós tivemos uma alta com menos volume relativamente. Até o final, então, meados da quarta semana de junho. E nós tivemos então um recuo, esse sim com volume e uma recuperação parcial sobre esse recuo. Então, basicamente nós tivemos aqui a segunda semana de maio, segunda até metade da quarta semana de junho, nós tivemos aqui uma extensão maior então na Bitcoin, a primeira com bastante volume, a segunda com menos volume, porém tivemos um recuo aqui com bastante volume novamente e uma recuperação parcial posterior desse preço. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 21 horas no horário de Brasília, 12.683 Tethers no intervalo admitido de 12.125 a 13.240. Então a gente não está vendo aqui um recuo frente ao fechamento anterior, logo abaixo dos 12K. Nossa margem de erro está horrível, 4,85%, o dobro da variação diária, e nós atribuímos isso ao dia aqui 27 e 26 de junho, quando nós tivemos aqui uma expectativa de continuidade da alta no dia anterior, porém o que acabou acontecendo foi aquele recuo bastante forte, a gente está bem ciente disso, e essa diferença aqui, como nós estamos trabalhando com erro médio, médio absoluto, onde um para cima, um para baixo é 1 na média, não é zero, eles não se cancelam, nós estamos então aqui com um erro acumulado bastante grande, ele deve ser carregado aí pelos próximos 10 dias, penalizando aí o nosso percentual médio de erro nesse período. Então, essa é a nossa expectativa, uma alta. A gente pode notar aqui que todo o intervalo está assumido para o fechamento desse dia de hoje, às 21 horas, horário de Brasília, se encontra acima do fechamento anterior, então uma expectativa de alta razoável, coerente com a nossa própria interpretação de que nós estamos aí numa recuperação. Apesar do recuo que aconteceu hoje, nós acreditamos também que ele está contido dentro de uma região de movimentação horizontal 10K5, 11K5 ou 10K5, 12K5 numa região mais ampla. Essa é a nossa expectativa, mas isso já está relatado nos nossos boletins aqui, que vocês podem acompanhar no Twitter e no Telegram. Agora sim, vamos para os pares, e aí a gente começa então com Ethereum cotado em BTC. E aí o que nós vemos? Nós vemos aqui a segunda semana de maio, aqui nós praticamente não tivemos movimentação, e aí nós tivemos uma súbita recuperação dos preços, a partir dali uma movimentação horizontal, e quando nós chegamos aí na segunda semana de junho, a Bitcoin sobe e a Ethereum vai ficando para trás. E aí quando nós tivemos essa recuperação, a partir do fundo, então, nós tivemos aqui uma recuperação também da Ethereum. A gente lembra que ela chegou a valer perto de $350 e ela começou a fazer um recuo, chegou a recuar abaixo disso, 295, 280, acima de 285. Depois o preço veio se recuperando em Tethers, evidentemente, e agora a gente está aí acima da casa dos 300 Tethers. Então a nossa taxa aqui ela voltou a subir, mas ela fez um mínimo aí logo abaixo dos 25 mil, bastante, praticamente um fundo histórico. Nós estamos num momento aí de desvalorização bastante grande do Ethereum em relação a Bitcoin. A gente vê espaço aí para uma recuperação relativa a Bitcoin. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Bitcoin pode recuar um pouco e a Ethereum se manter. Para que isso aconteça, a gente imagina que a taxa de recuo da Bitcoin tem que ser bastante baixa. Também é possível sim que aconteça uma elevação no preço da Ethereum e uma manutenção no preço da Bitcoin dentro dessa região de congestionamento, mas isso não tem sido o histórico da moeda, exceto aqui em
curtos intervalos de compensação desse atraso na reflexo da valorização da Bitcoin para essa alt. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa. Antes de passar para lá, um momento interessante, esse maior volume aqui nos últimos dias de negociação desse par apenas na Binance. Então isso pode estar, esse maior nível de atividade associado com essa reversão, pode indicar aqui uma valorização relativa para os próximos dias. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa e aí a gente vê ponto 24, uma queda bastante forte, em especial em referência ao último fechamento. Nós tivemos uma perfeita coincidência aqui entre o que de fato aconteceu na linha preta e na linha cinza a nossa expectativa. A gente pode ver pelo erro 1,97, apesar do erro relativamente alto, metade do erro que nós tivemos aí na predição da Bitcoin em Tether e metade também da variação diária, casualmente aqui correspondendo 1 a 1, o 1% de variação diária, 1% basicamente de erro nosso. Então, os preços estão variando aqui em torno de 2% ao dia e esse tem sido então a nossa margem de erro. A gente vê aqui uma baixíssima, zero praticamente, com viés negativo. A correspondência, a correlação entre volume e preço, ou seja, na nossa opinião aqui, os preços são totalmente governados pela Bitcoin. Nós observamos isso aí no intraday, dentro do gráfico de 1 hora, na realidade até 15 minutos chega a mostrar uma dependência também bastante grande, onde os preços da Ethereum são um segmento dos preços da Bitcoin, o que mostra que nessa altura do mercado, nesse nível de maturidade, não existe uma diferenciação entre as tecnologias, enquanto essa diferença existe. Vamos dar uma olhada então no próximo par. O que nós temos aqui? Litecoin cotada em BTC. A gente tem uma história razoavelmente parecida aqui. Começa então segunda semana de maio aqui. A gente tem essa valorização da Bitcoin não seguida aqui pela Litecoin. Depois a gente tem aqui uma rápida compensação disso, coerente aqui com aquela compensação súbita que a gente teve no preço Ethereum BTC, porém aqui bem mais limitada, porém com volume por um período algo maior. Depois a gente tem um nivelamento rente ao fundo logo acima dos 11 mil, um valor um pouco fraco para esse par, que originalmente aqui vinha, originalmente não dá para dizer, mas vinha nas semanas anteriores orbitando entre 14 e 15 mil. A gente pode ver, estamos bem abaixo aí desse patamar aí que a gente acabou de se referir. Depois a gente tem aqui uma compensação quando a Bitcoin ficava então horizontalizada já antes do última ascensão. E aí o que acontece? A gente tem então uma ascensão aqui da Litecoin e quando começa a ascensão da Bitcoin, então a Litecoin não consegue acompanhar e se defasa. E agora então com o último recuo que teve, a gente está vendo aqui um volume maior aqui nesse par novamente, replicando aqui o período do pico aos 17 mil. Então, ela deve estar arrumando, na nossa opinião aqui, para essa região aqui, acima dos 12, mas quem sabe conseguir aqui os 14, 15, mas ela está encontrando uma barreira aqui, na nossa opinião, justamente para romper os 13 mil para cima. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, uma expectativa aí de baixa em relação ao fechamento anterior, 10,5 mil. Um momento bastante difícil aí para esse par LTC-BTC, no intervalo admissível de 10 a 11 mil, todo ele abaixo do fechamento anterior, uma expectativa de baixa, uma correlação aí zero praticamente entre preço e volume, ou seja, praticamente seguindo ou dependente do BTC USDT, ou seja, par Bitcoin Tether. Qual é o terceiro par? Bitcoin Cash, então, ABC, por favor. Cotadas em BTC, e aí o que nós vemos? Uma figura aí bastante diferente, onde agora com essa última alta não existiu essa correspondência da Bitcoin Cash, e o que acontece aqui? Nós temos então uma região aqui bastante visitada, logo abaixo dos 50, vocês devem lembrar, quem está acompanhando as nossas análises, especial aqui no fim de semana, a gente comentou que 50 mil era uma barreira aí que a gente estava vendo o par Bitcoin Cash Bitcoin, né, BCH BTC,
e essa barreira aqui ela permanece. Evidentemente existe aqui rompimentos, ela não é uma barreira hard, não é uma barreira soft. O que quer dizer isso? Na média ele não rompe, mas eventualmente ele rompe. Então é possível que ele rompa alguns dias, mas ele tende a recuar abaixo dela. Então na média ele acaba se mantendo ali ou abaixo. E a gente vai encontrar essa resistência forte. A gente está vendo aqui um volume maior, não tão maior quanto o volume no par Litecoin BTC ou Ethereum BTC, e nesse momento, e aí é interessante porque em geral o Ethereum BTC é relativamente mais fraco do que os demais pares. Aqui acontecendo o contrário, a gente consegue ver aí uma fraqueza do Bitcoin Cash BTC, e no volume, em termos de volume, evidentemente, isso pode atrasar um pouco essa recuperação e aí, quem sabe, manter desvalorizado esse par por mais tempo. Mas é sempre possível, sim, que a gente tenha essa recuperação. A gente acredita, dado aqui o número de fechamentos que estão nesse nível de preço, que mais rápido ou mais lentamente Bitcoin Cash BTC tenda a subir nessa relação. E aí, da mesma forma, isso pode aos poucos, então, uma manutenção dos preços da Bitcoin na região que ela se encontra via movimento horizontal, isso pode contribuir para uma gradual valorização das altcoins, tá? Isso se justificaria porque o pessoal que está procurando maior valorização, maior rendimento para o seu capital, vai encontrar uma valorização menor na Bitcoin, vai ver as demais altas, em especial essas, a gente chama de blue chips, né, as mais negociadas, se valorizando um pouco mais nesse período. Isso começa a acelerar essa movimentação, essa migração da Bitcoin para as altcoins, jogando o preço delas para cima nas demais exchanges. Ou seja, a gente agora tem uma manutenção na Bitcoin e uma valorização das alts, compensando então esses pares, na nossa opinião, defasado. De outra forma, é sempre importante lembrar, o mercado é bastante novo ainda e eu não acredito que exista no mercado uma relação clara de preços relativos entre as alts. Então, é sempre possível que essa situação atual aqui permaneça. Como que isso aqui pode ser explorado então pelo trader? Quem tem então Bitcoin nesse momento, ele poderia, por exemplo, fazer uma migração de parte do seu capital para a Bitcoin Cash para explorar aqui essa valorização relativa e depois, quando tiver normalizado, ele retorna então para Bitcoin, por exemplo. Mas isso aqui não é uma recomendação de trade, de negociação, etc. e tal. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Então a gente tem aqui 37 mili, né, 37.1 num intervalo admissível então de 36 a 38.3 mili BTC para a Bitcoin Cash, uma relação muito parecida aqui de correlação com o volume, ou seja, zero. Então nós vemos aí mais uma vez a Bitcoin servindo de guidance então para essas altcoins. E aí a gente encerra a nossa análise e vamos então para o mercado agora. E aí começamos o nosso giro, vocês já sabem, live coins, blockchain e criptoeconomia. Quer negociar Bitcoin em corretoras? Melhor tomar cuidado. Vamos dar uma olhada por quê. E aqui a matéria comenta então o caso de um trader que negociou numa corretora brasileira 80 Bitcoins a mercado. Então ele fez o preço cair rapidamente no book de 50 para 32. É o que a gente chama de walk the book. Quando tu tem uma enxurrada de ordens que não encontra uma contraparte suficiente naquele patamar de preço da outra força, e aí o que acontece? As ordens então do book vão sendo consumidas e o último preço negociado vai indo na direção dessa avalanche que recém entrou. Isso deu uma variação negativa de 36%, isso fez a alegria então dos traders que já antecipadamente tinham colocado as suas ordens no melhor ideia do vai que. Então o que acontece? Isso é quase uma ideia do Nassim Taleb, quando ele fala de uma postura antifrágil, que ela se beneficia de uma incerteza ao invés de se prejudicar com ela. Então o que tu faz? Tu coloca uma ordem ali, num valor bem baixo, bastante abaixo da negociação, que dificilmente vai ser acionada, porque os preços estão muito acima. Porém,
Caso aconteça algo errado, existe a possibilidade da tua ordem ser executada e ela vai ser executada por um valor muito menor do que o de mercado. Como a gente viu aqui, chegou a 36%. E aí o que esse trader pode fazer? Assim que o preço se normalizar, ele executa a ordem contrária, ou seja, liquida a sua posição e ele consegue ter um ganho de 36% em minutos. Isso é fantástico e é exatamente isso que a gente tem que cuidar. Por que essa ordem não foi colocada limitada? Por que ela foi colocada a mercado? Então, provavelmente um trader inexperiente, mas é muito difícil ter um trader inexperiente com 80 bitcoins. Ou então, tu teve um erro de operação, um erro de comunicação, etc. E dificilmente foi algo proposital, embora sim seja possível, tá? Mas é exatamente esse tipo de oportunidade que no mercado de baixa liquidez, como é o mercado brasileiro, permite o sucesso, então, do trader que fez a contraparte dessa operação. Então, parabéns para quem estava com essas ordens. Isso é uma excelente oportunidade para estar aproveitando. CoinMarketCap, Bitcoin, então, nesse momento, o benchmark $11.257, Ethereum 300, Ripple 40, Litecoin 129 dólares e Bitcoin Cash 413. E a gente vê uma coisa interessante, já faz alguns dias aí que a gente vem comentando. Nesse momento aqui, o Bitcoin Cash opera abaixo do preço da soma de Ethereum e Litecoin. Então, nós temos aqui praticamente 430 dólares, somando o preço o benchmark da Ethereum e da Litecoin, e nós temos 413 dólares aqui para Bitcoin Cash. Então, nós estamos aí com 17, praticamente 13,5%, 4% de defasagem no preço da Bitcoin Cash em relação à soma dessas duas. Evidentemente, isso não existe nenhuma regra da natureza que force essa trinca a andar junta, porém, nós estamos vendo aí o total do Ethereum e Litecoin pela primeira vez aqui superando com tal margem a Bitcoin Cash. Então, isso pode ser um sinal de posterior valorização da Bitcoin Cash ou, quem sabe, de compensação de alguma das outras duas. EOS 5.96, bastante fraco nesse momento, e Binance Coin 33.6. Vocês devem lembrar, nas nossas análises aí durante a queda, a gente comentou que se Binance Coin perder os 33, a gente provavelmente perde os 10.500 na Bitcoin cotada em Tether. Então, bem interessante aí o fato de, apesar dessa queda, a Binance Coin manter esses 33, a casa dos 33, e a gente acredita, outro sim, que ela atingindo aos 34 dólares nesse benchmark, né, ou mesmo no preço lá, não importa, nós vemos aí uma valorização então da Bitcoin, provavelmente fazendo um teste aos 12.500. Vamos ao volume nesse momento aqui. BitMEX 5.4, Binance 2.7, OKEX 1.8. Vocês estão vendo, o volume rapidamente normalizou. Nós tínhamos aqui aquele volume estupendo de 15 bilhões nas últimas 24 horas, depois 14 bilhões, etc. na BitMEX, e nós tínhamos aí 5.4, 4 ponto alguma coisa, Binance, OKEX. Agora nós voltamos então às raias da normalidade, e isso pode ser então um sinal de que vamos nos manter nessa região por mais tempo. Dada a excursão radical que nós tivemos aí nos últimos dias, não seria nada ruim, em especial pelo nível que nós nos encontramos. Estamos acima dos 10 mil dólares. E aí nós vemos aqui então, dando uma olhada já direto então na Bitcoin, na Binance, Bitcoin cotada em Tether, gráfico de tempo de 1 hora. Nós vemos aqui essa queda que teve súbita aí às 10 horas da manhã, mas ela foi seguida por um candle de igual força, fazendo aí uma oposição bastante forte, sustentando os 11K. Evidentemente o nível aqui está 11K2, 11K6, mas na realidade 11K100, mas o que nós interpretamos aqui como suporte foi os 11K, e nós temos abaixo deles aqui os 10.500 que até agora não têm sido testados. Essa aqui é a nossa última linha de defesa, na nossa opinião. Nós estamos com dificuldade de subir, mas não estamos caindo. Apesar dessa queda gradual aqui, ela não significa nada dentro da nossa opinião. Enquanto os preços se mantiverem acima dos 10.500 e abaixo dos 12.500, nós estamos dentro de uma normalidade. Nós vamos precisar um volume médio bastante fraco, e aí sim ímpetos aqui de força vendedora, ímpetos baixistas para fazer um teste aos 10.500. Isso deve acionar um grande número de ordens, fazendo aí um suporte,
e elas não resistindo, aí sim nós acreditamos que a gente pode cair. Do contrário, isso deve nos dar algum impulso de volta e a gente deve ficar dentro dessa região e com excesso de volume, com o volume começando a crescer de forma gradual e uma sequência de candles de alta, com volume razoavelmente crescente, isso deve nos colocar aqui aos 12.500. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de um dia, a gente está vendo aí uma grande oscilação, uma grande volatilidade nos últimos dias, mas o volume então ele vem recuando, hoje ainda é um dia de baixa. A expectativa é que esses dias de baixa terminem e aí sim voltem os dias de alta que nos coloquem então, quem sabe, mais perto dos 12K. Vamos dar uma olhada na semana, nós falamos então na terça-feira ou quarta-feira, por favor me corrijam lá qual foi o dia exato, que nós poderíamos estar tendo uma semana de maior volume negociado então na história da Bitcoin, a contar pelo registro da Binance. Agora temos ainda em torno de 4 horas e meia, 4 horas e 33 minutos até o final do dia de hoje e o final dessa semana, e nós estamos aí já há bastante excedendo todas as demais semanas aqui registradas em volume. Isso mostra a importância do momento atual. Então nós estamos provavelmente num divisor de água. Conclusão, nós terminando essa semana com alta, estamos ainda em condições de fazê-lo, nós terminando ela e tendo um impulso, esse volume aqui não pode ser desprezado. Eu dificilmente vejo comentários de volume, mas pessoal, nós podemos ter uma alta exponencial se nós vencermos os 12.500 de uma maneira definitiva. E nós podemos ter um recuo bastante forte caso nós percamos os 10.500. Então, esse momento agora, desculpa o termo, me perdoem, né, mas essa batalha que está sendo disputada aqui entre comprados e vendidos, o resultado dela vai ser determinante para o rumo que nós vamos seguir. Se vocês forem dar uma olhada aqui, nós estamos praticamente na metade da variação. Nós estamos tanto à mesma distância do topo que nós estamos do fundo. Então, aqui é um ponto-chave com enorme volume. Nós conseguindo manter o viés de alta, nós conseguindo preservar a tendência de alta, a expectativa é de que os preços subam bastante. Isso fica claro por essa disposição aqui, esse perfil de volume associado então ao momento que nós estamos. Nós estamos durante uma alta, ela está sofrendo uma resistência grande, ela está num período de alta volatilidade e no momento que essa volatilidade se transformar numa direção, a gente deve ter então uma grande elasticidade nos preços. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência. A gente deseja a vocês todos um bom domingo, uma boa semana. A gente deseja aos preços da Bitcoin e as demais altcoins uma alta, mas uma alta sustentável. E nós temos um problema. Eu gostaria de citar aqui um comentário do Peter Schiff, um crítico bastante notório aí da Bitcoin, mas é um crítico consistente, não é, por exemplo, Warren Buffett, que simplesmente associa Bitcoin com ratos, etc., e não faz nenhum comentário além. Ele disse o seguinte, quando ele foi falado, mas o Bitcoin e o ouro estão subindo. Ele disse, sim, mas não é só isso. As ações e os bonds, os títulos de dívida também estão subindo, só que as ações e a Bitcoin estão subindo por uma forma especulativa e os bonds e o ouro estão subindo então por uma forma de proteção, uma forma mais de safe haven, né? De porto seguro. Então, bastante interessante o que ele está falando e é verdade, se nós fôssemos ver qual que é um consenso do mercado do preço da Bitcoin, independente dos preços, o que seria um preço razoável, fica muito difícil definir, o range é bastante grande. Já quando a gente fala de outros ativos, por exemplo, tonelada do ferro, tonelada de cobre, onça do ouro, onça da prata, a gente consegue chegar em consensos muito mais próximos dentro de um mercado. Então, esse tipo de ponto que a gente chama, fica muito difícil tu ter como porto seguro, como reserva de valor, algo que tu não tem como determinar qual é o valor justo. Então, por isso a gente enxerga sim a Bitcoin como um ativo especulativo. Isso não é vergonha, isso não é problema. É suficiente que ela exista e esteja sendo negociado cada vez mais. Então, isso só quer dizer que tem oportunidade de ganhos com essa rápida oscilação que ela tem em ranges bastante elevados. É isso. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência, pelo apoio. A gente deseja aí que vocês tenham uma excelente semana, excelentes negociações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou clara, por favor, coloquem suas perguntas nos comentários. Se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, não se esqueça de compartilhar com colegas e amigos. Nós agradecemos. E antes de terminar, eu preciso perder sempre que tem uma crise.
Claro que não, vocês têm aqui o seu passo a passo para liberar capital para investir, quantificar oportunidades e de bônus, os sinais da crise perto de você. Acreditem, alguns já estão aí. Por apenas R$ 20,21 você compra o nosso e-book e o link você encontra na descrição do vídeo. Tchau!